Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a matéria que se encontra em discussão, que tramita nesta Casa, depois de ter sido aprovada pela Câmara dos Deputados, através da medida provisória número 552, sem dúvida é uma matéria importante, uma vez que estabelece regras de estímulo e de favorecimento a todas as ações e a todos os trabalhos que são desenvolvidos no programa Minha Casa Minha Vida, bem como também se refere à isenção fiscal, à redução de carga tributária sobre produtos alimentícios, principalmente na área dos alimentos destinados ao consumo humano. A matéria foi analisada e, muito embora o meu partido tenha uma posição clara, já aqui manifestada pelo nobre senador Aloysio Nunes Ferreira, que não atende esta matéria aos requisitos de relevância e urgência, já que poderia ter sido objeto de um projeto de lei e que certamente seria analisado com mais cuidado, e também poderia ser dividido em mais de um projeto, uma vez que faz a união de assuntos bastante diferentes e divergentes, como a questão da construção civil e alimentos, é preciso dizer, acabou merecendo um relatório adequado, tanto do deputado Miguel Correia na Câmara dos Deputados, como também do senador Gin Agello, que acaba de apresentá-lo aqui no plenário desta Casa. Eu quero mencionar, senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que pessoalmente eu fiquei muito satisfeito, porque dentre as muitas emendas apresentadas a esta medida provisória, agora objeto de um projeto de conversão, está uma das emendas que eu próprio apresentei, a emenda de número 15. Esta emenda, senhores senadores, senhoras senadoras, pretendeu corrigir um equívoco, para não dizer uma decisão governamental que estava conflitando com os interesses da sociedade brasileira. Na proposta governamental, o governo inseriu um artigo dizendo que seria vedado às pessoas jurídicas referidas no caput o aproveitamento de crédito presumido de que trata esse artigo, quando o bem for empregado em produtos sobre os quais não incidam a contribuição para o PIS, PASEP e a COFINS, ou que estejam sujeitos à isenção, alíquota zero ou suspensão das exigências dessas contribuições. Na verdade, senhores senadores, nobres senadoras, quando em 2004, através da Lei 10.925, se instituiu o mecanismo do crédito presumido para beneficiar a produção de alimentos destinados ao consumo humano, se fez justiça e se considerou necessário dar à indústria, à agroindústria brasileira, as condições necessárias de remunerar melhor o produtor agrícola no país. Quando um produtor agrícola vende, por exemplo, arroz para o cerealista, ele recebe um preço pela saca de arroz vendida. E neste preço da saca de arroz que o agricultor vende ao engenho, já estão considerados todos os custos que o agricultor teve, como a compra de sementes, a compra de combustível, a energia elétrica destinada à irrigação, os insumos agrícolas, os defensivos agrícolas, tudo isso que compõe o custo do arroz que o agricultor produziu, tem, obviamente, um preço estabelecido pelos fornecedores que já considera o PIS e a COFINS. E, obviamente, que quando o agricultor vende o arroz para o engenho, ele não conseguiria destacar qual é o valor do PIS e da COFINS incidente sobre aquela saca de arroz. Então, lá em 2004, o governo federal decidiu considerar, neste caso,
o crédito presumido para que o engenho de arroz pudesse lançar o valor do PIS e da COFINS para efetivamente no processo produtivo, no processo de revenda do arroz então beneficiado, já termos o preço considerado adequado, o preço justo, que tanto beneficiaria o produtor, que viria os seus custos ressarcidos, como o próprio consumidor, já que, obviamente, o preço a ser utilizado na venda do produto beneficiado do produto final consideraria também aqueles créditos como amortizáveis no custo do produto. Um mecanismo absolutamente apropriado, muito utilizado e que salvou o nosso setor leiteiro, por exemplo. O setor de leites, o setor de pasteurização de leite, o setor de produção de laticínios, por exemplo, pôde competir no Brasil, senador Armando Monteiro, com os produtos importados graças a essa decisão adotada pelo governo em 2004 e que agora, através da medida provisória 552, seria eliminado. E isso causaria um problema, um prejuízo muito grande. Obviamente o governo justifica isso e diz que beneficiaria, enfim, a economia brasileira, principalmente para os exportadores que não perderiam esse incentivo. Mas de que adianta nós querermos beneficiar a indústria brasileira que exporta em detrimento da empresa brasileira que fornece produtos alimentícios para o mercado interno? Senhora senadora Marta Suplicy, nossa ilustre presidente, eu posso dizer a Vossa Excelência e a todos os pares nesta casa, o preço, por exemplo, da ração destinada à avicultura em nosso país subiu desde a edição desta medida provisória 10%. E se subiu 10% o preço da ração, vai subir 1% o preço do frango. E isso incide no bolso das pessoas, no bolso das famílias. Por isso a emenda que apresentei, felizmente, senador Cacildo Maldani, foi acolhida na Câmara dos Deputados e também foi acolhida pelo senador Gim Magelo aqui no Senado Federal. Eu devo dizer aos dois relatores que eles tomaram uma providência adequada, não em meu favor, mas em favor da produção de alimentos do nosso país, em favor da agroindústria do nosso país, em favor das grandes agroindústrias de Santa Catarina. E devo dizer a Vossas Excelências, não vou parar apenas por aí com esse assunto. Tão logo esta medida provisória, agora projeto de conversão, seja sancionada pela Presidente da República, eu vou apresentar aqui um projeto de resolução para ser votado pelo Senado, para exatamente corrigir o que existe de deficiência financeira nas indústrias, desde a edição da medida provisória até a sua sanção. Porque por 6 meses a indústria brasileira, o setor de produção de alimentos do nosso país, senadora Ana Amélia, deixou de se aproveitar desses créditos e precisa reavê-los para que eles não sejam contabilizados em prejuízo da sociedade, em prejuízo da atividade industrial que nós devemos promover e também em prejuízo da própria agricultura e da produção agrícola do país. Venho aqui, portanto, agradecer aos relatores, considerar que essa emenda efetivamente, se aceita, vai trazer benefícios para o país, não trará prejuízos para o governo, pelo contrário, e certamente voltarei a este assunto tão logo seja necessário, dentro dos prazos regimentais, para fazer com que a indústria brasileira possa se ressarcir do prejuízo que teve durante o período da edição até a sanção dessa medida. E quero, acima de tudo, registrar e considerar aqui, perante todos os senhores senadores e senhoras senadoras, que é efetivamente importante que nós estejamos sempre atentos, porque as medidas provisórias contêm, em muitos casos, determinadas posições, determinadas restrições que não atendem o interesse nacional. São decisões técnicas que nós, como representantes políticos, temos que corrigir e, felizmente, neste caso, parece-me, será objeto de correção e de adequação. Muito obrigado. Obrigada, senador Paulo Bauer.